Olá, meus amigos, tudo bem? Por aí, que ótimo, por aqui está ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Claro que nós temos a nossa veia política dentro do nosso programa e nesse período de eleição nós estamos trazendo outros segmentos da nossa sociedade para que a gente possa conversar, mas o Brasil inteiro já está sabendo, o Senado aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, a partir de hoje, já a posse do Temer, o presidente Michel Temer agora efetivamente passa a ser o presidente do Brasil. Meus amigos, entrevista muito legal de hoje, hein? Ah, uma coisa interessante, hein? A partir de amanhã, o nosso Visão Geral vai para todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Hoje ainda para 9 estados, mas a partir de amanhã, em rede nacional, subindo para o satélite, o nosso programa Visão Geral. O Brasil inteiro acompanhando a gente e nós, claro, estamos muito felizes com isso. Parla italiano? Não precisa falar, mas tem alguma descendência italiana? Gostaria de ter a cidadania italiana? Pois é. Se você tem aí algum interesse nessa matéria, o assunto de hoje é maravilhoso. Se você não tem, mas você pode também se informar para ajudar outras pessoas. Eu vou entrevistar aqui a doutora Jaqueline Lembo, advogada especialista em cidadania italiana. É a segunda vez que ela vem ao programa, até porque a primeira vez foi muito legal e o povo pediu para que a gente trouxesse. É isso aí, a voz do povo é a voz de Deus. Doutora Jaqueline, tudo bem? Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Tudo certinho? Tudo bem. Ah, que bom. Gostou de vir aqui a primeira vez? Claro, muito. Ah, muito legal. Aliás, acho que a sua entrevista está também disponível no YouTube, né? Sim, o pessoal pode acompanhar o que você falou. E importante também, porque nós, há pouco aí, tivemos informações de que alguma coisa mudou nesse processo todo para se tirar a cidadania. Sim, houve ajudou mudança muito. mesmo. Houve uma mudança efetiva que veio ajudar muito as pessoas que têm interesse para regularizar a cidadania fora do Brasil, no caso na Itália. Legal. As pessoas confundem dizendo assim, essa mudança então não tem mais fila, facilita para eu entrar no consulado no Brasil? Não, isso não mudou. A pessoa que quer dar entrada no Brasil tem uma fila de espera na média de 12 anos. O que mudou foi a chancela, foi a autenticidade, a legalização dos documentos para que sejam levados para a Itália. Muito bem. Bom, eu já vou divulgar de início aqui o WhatsApp do programa, porque é um assunto extremamente interessante, palpitante. Eu também já, por vezes, tive vontade de tirar o meu passaporte italiano, até porque eu também tenho uma descendência italiana. A descendência árabe, nem preciso falar, basta olhar que você já vê que tem descendência árabe, né? Mas eu também tenho descendência italiana e também me municiei aqui de muita informação. De repente, você é de qualquer lugar do país, se quiser uma pergunta, fazer uma pergunta aqui para a doutora Jaqueline, utilize o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Manda para cá que se a gente não tiver feito a pergunta, a gente faz. Interessante, sabe? Eu brinco com os meus amigos e com a minha família, e quando a gente está todo reunido, eu falo, eu quero tirar a minha cidadania libanesa. Acho que com cidadania libanesa, acho que não tem lugar nenhum. Não, em termos, mas ainda mais piloto de avião. Cidadania libanesa nos Estados Unidos já vai ser muito difícil. Hoje já é meio complicado, né? Vai ficar muito difícil para entrar lá, né? Aliás, doutora, a cidadania italiana, a gente sempre fala em dupla cidadania, mas a gente fala com cidadania italiana, porque a cidadania italiana é, para nós aqui brasileiros, o que abre portas efetivamente para o mundo? Sim, no geral sim. A portuguesa também dá certa facilidade, claro que ambas para a Europa, de modo geral, mas a italiana, ela dá uma prerrogativa que, por exemplo, a portuguesa e outras não dão para os Estados Unidos. Tá. Vamos lá. Primeiro, vamos ver as vantagens de quem tem a cidadania italiana. Quem tem cidadania italiana pode se estabelecer como um proprietário de alguma empresa nos Estados Unidos? Sim, sim. Pros que têm dupla cidadania italiana, tem a facilidade do baixo investidor, que, por exemplo, para o português e para o brasileiro não tem. O que é o baixo investidor? O que é o baixo investidor? Uma pessoa, ela consegue a permanência, no caso do Green Card, investindo como baixo investidor em $50 mil.
O restante, né, os brasileiros, os portugueses e outras ascendências, tem que investir 500 mil. E 500 mil é um pouco inviável, 50 mil dólares facilita um pouco mais. Vamos lá, vamos colocar aqui só para dar conta redonda, o dólar está um pouco mais de 3, né? Mas a 3 seriam tipo 150 mil reais. Exatamente. Se você tem uma cidadania italiana e você quer abrir sei lá, uma lanchonete lá nos Estados Exatamente. Unidos, você pode abrir declarando os 50 mil dólares. Exatamente. Se você não tem, eu tenho que provar um capital de 500 mil dólares, é Exatamente. Isso? Exatamente. Então fica muito mais inviável, né? Muito mais inviável. Para o italiano tem essa grande facilidade. Sem contar que não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Uma pergunta, por que a Itália tem esse benefício a mais com os Estados Unidos, hein? Foi um acordo entre países, né? Porque também nos Estados Unidos existem muitas empresas italianas. E para os Estados Unidos não perder esses investidores, essas empresas, né, essa gama, esse mercado que tem dos italianos, eles fizeram esse acordo. Mas deveria ser tratado internacional, o Brasil deveria verdade. ter um privilégio nisso aí, sabe por quê? Na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, a Itália fazia parte, era inimiga dos Estados Unidos, nós brasileiros éramos os aliados, né? Stalin estava ligado com Hitler e tal, né? E de repente, ainda assim, eles têm uma vantagem. Mas tudo é uma questão de economia e de política, né? Sem dúvida, né? Porque hoje a economia italiana, em que pese a Europa toda ter passado aí por vários momentos complicados, ela mas vai firme. Vai, né? Vai. Muito bem. Bom, então vamos lá. Cidadania italiana, quem é que tem direito, quem é que pode, de repente... você continua com o escritório em Indaiatuba? Em Indaiatuba e São Paulo. Atendo uma vez por semana em São Paulo também. Semana em São Paulo. No prédio do Círculo Italiano. E o Leandro, seu marido, ele também é do mesmo... Ele também do escritório? Trabalha comigo, sim, no mesmo segmento. Me ajuda no mesmo segmento. Muito bem, muito bem. Então o Leandro também é advogado? O Leandro também é advogado, eu também sou. Tá, legal. Então, doutora Jaqueline, vamos lá. Quem pode ter cidadania italiana? Uma pergunta muito pertinente. Por quê? Não tem limite de geração. As pessoas às vezes chegam no escritório e dizem: mas eu já sou bisneto, eu não tenho direito? Tem. Não tem limite. Pode ser trineto, tetraneto, não tem limite. E podem ser de ambos os lados, tanto via materna quanto paterna. Não tem problema algum. E não existe assim, mais facilidade quando é da parte materna ou da parte paterna, nada disso? Existem alguns diferenciais. Quando tratamos da linha paterna, né, que vem todos os homens na geração, desde o italiano, pode até passar por uma mulher, mas desde que nascida depois de 1948, você tem as duas opções, ou ficar na fila do Brasil durante 10 anos, ou regularizar na Itália, com a permanência lá de 15 dias apenas, em aproximados 15 dias. Já a linha materna, se você for, a sua ascendência for da linha materna, tem a italiana lá em cima, ou a mãe, alguma mulher nascida antes de 48, obrigatoriamente, apenas por ação judicial, constituindo advogado na Itália. Mas o direito é o mesmo. Porque esse benefício ainda não foi reconhecido pelo Brasil. Estou aqui para dar um exemplo extremamente prático. Ok. Minha avó materna... é italiana. Da Calábria. Ok. Nasceu, claro, antes de 48. Então, para que eu tire a minha cidadania, eu preciso constituir um advogado na Itália. Exato. Nós temos escritório lá, como vocês têm. Temos, como muitas pessoas também têm, né? Tudo vai da questão, assim, da confiança, de ser uma pessoa que tenha contrato, passe nota fiscal, é tudo bem regularizado. Bom, me ocorreu agora aqui, se de repente eu tivesse, ou qualquer pessoa que tenha um parente, claro, já falecido, mas assim, sei lá, tataravô, nem sei o que vem depois e tal, há 300, 200 anos, alguém sabe. É possível buscar? É possível. Nós fazemos buscas na Itália. Temos pessoal que fazem buscas lá pra gente. Olha, inclusive se alguém quiser fazer uma árvore genealógica da família... Fazemos. Você faz isso aí também? Fazemos. Fazemos a árvore. Só que assim, a pessoa ela tem que nos ajudar com dados. Uma coisa muito legal, muito interessante, muito importante que ajuda é se o italiano casou no Brasil. Porque se ele casou no Brasil, nós vamos buscar esse casamento, o processo de habilitação, que são documentos que juntamos quando casamos. Vamos buscar também nas igrejas aqui, na igreja onde ele casou. E nós temos mais dados de onde ele nasceu na Itália. Interessante.
interessante. Doutora Jaqueline... Fazemos buscas no Museu do Imigrante também, com os navios. Até quantas gerações vocês conseguem buscar? Não tem limite. Não tem limite? Não tem limite. Mas daqui a pouco vocês vão chegar no nascimento de... Vocês vão chegar em Gatunhefa. É porque a geração, o mundo ele está correndo, né? Então a geração hoje, a maioria dos clientes são trinetos mesmo. Trinetos. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Claro, divagou um pouquinho aqui a entrevista, até porque são assuntos interessantes e palpitantes, né? Então, você disse que não tem limite de geração. Não tem, isso é muito importante salientar. O que aconteceu não faz muito tempo comigo? Eu estava reunido com um pessoal, italianos, descendentes de italianos, e praticamente quase que todos da família, um clã enorme, quase que todos já tinham a cidadania. E aí, alguém disse que restavam mais 2 vagas apenas para aquela família. Existe isso, não? Isso é lenda. Só que eu acho que eu sei o que aconteceu. Veja, se esse núcleo familiar está na fila do consulado italiano, quem enviou esse requerimento aproximados 10 anos atrás, porque tem uma média de tempo de 10 anos de ser chamado, pode ser que tenha colocado um número X de pessoas. E esse número X é respeitado quando o consulado chama. Então pode ser nesse sentido. Mas aí nada impede que se faça o processo novamente. Nada impede novamente. Da pessoa ficar na fila novamente ou ir para a Itália. Então, se tem esse limite de vaga, o que me ocorre é isso. A pessoa deu entrada no consulado, a gente sempre orienta quem vai preencher a ficha, mesmo sendo só para ela, ou que não tenha filhos, que coloque 10 pessoas. Porque aí os primos, os irmãos podem entrar também. E quem concede esse passaporte é o consulado italiano. Consulado italiano. Mas ele pode recusar? E em que situação ele pode recusar? Ele pode recusar se faltar algum documento que ele acha importante. Por exemplo, sem o nascimento do italiano é impossível. Tá, tudo bem. Não, sob o ponto de vista legal da documentação, ele pode a qualquer momento recusar, tá certo? Se faltar algum documento que ele acha imprescindível, sim, dentro da norma, sim. Mas alguém aqui no Brasil tem uma condenação ou teve uma condenação, isso pode ser um obstáculo? A regularização da cidadania não exige que se junte esse tipo de documento da cidadania, mas na hora da expedição do passaporte, sim, é um impeditivo. Quer dizer, mas você pode ter uma cidadania dupla e não ter o passaporte? Você pode ter, e na hora da expedição do passaporte, nós temos que juntar um documento da polícia, né, que não tem problema algum. Sim, mas a cidadania não é vetada, não. Não, você pode então ter... Pode, porque em nenhum momento é exigido. Mas tudo bem, mas aí mesmo não tendo o passaporte, bom, se você não tiver o passaporte, você não sai do país, você não viaja para os Estados Unidos com a cidadania. Não sai. Então também não adianta nada, é como... Enquanto você não regularizar essa pendência criminal, o passaporte não é expedido. Ah, entendi. Até porque seria um contrassenso enorme. Já pensou você expedir passaporte para as pessoas que estão criminalmente condenadas no país ou coisa do gênero? A pessoa vai querer ir embora, né? O quanto antes. Eu já acho até que quem tem esse problema nem procura nada, né? O cara que se esconde, quanto mais ele puder estar escondido, realmente ele fica escondido. Bom, então vamos especificamente, a gente fala de outras coisas, de outras vantagens e tal, mas me fala então essa mudança. O que é que houve de mudança efetiva para que a gente possa seguir? O que mudou foi a regularização dos documentos para torná-los aptos para a pessoa ir para a Itália. Relembrando que não tem nada a ver com o Brasil. A pessoa fica na fila no Brasil e vai apresentar os documentos. O que mudou foi o seguinte: até julho desse ano, até meados de julho desse ano, teríamos que entrar no site do consulado todos os dias e tentar agendar um dia para legalizar os documentos. O que seria a legalização dos documentos? Junto ao consulado, uma chancela que o consulado daria em cada documento. Isso não tem mais. A partir do dia 15 de agosto, devemos levantar a documentação apta, indicada pela Itália ou pelo Brasil, mesmo quem está na fila, e traduzir por tradução juramentada e levar até a um cartório de notas que vai apenas registrar os documentos. Ele vai selar os documentos, que os tornam aptos para serem levados para a Itália. A Itália vai reconhecer isso como... Conhece. É um tratado internacional, Convenção de Haia, tratado internacional, que coloca o Brasil nessa lista. E antigamente era como? O que a Itália Antigamente nós entrávamos no site do consulado
todos os dias para tentar agendar um dia e horário para levar ao consulado. E isso era extremamente difícil, porque apenas os consulados das capitais é que faziam esse tipo de legalização. Os vice-cônsules, por exemplo, de Campinas, de Ribeirão Preto e qualquer outro interior de qualquer estado não faziam. Então eram apenas 10 pedidos por dia. Que loucura. Todos os dias, às 5 horas da tarde aqui no Brasil, 9 horas em Roma, 10 horas em Roma, 10 horas. 3 segundos apenas. Era impossível, era inviável. O computador truncava e ninguém conseguia. Então, o que eu era obrigada? A entrar com uma ação judicial na Itália para obrigar o consulado a legalizar. Muito bem, meus amigos, estou conversando aqui com a Jaqueline Lembo, doutora Jaqueline Lembo, advogada especialista em cidadania italiana, e a gente vai falar mais, vai explicar mais ainda sobre esse assunto. Você que está nos acompanhando, caso queira participar, é só utilizar aí o nosso WhatsApp. E fiz várias perguntas para ela, né? Agora eu vou fazer uma para você aí. Está se alimentando direitinho? Você come diariamente tudo que você precisa comer? Verduras, frutas, legumes, a quantidade certa? Por exemplo, frutas dizem, quer dizer, você tem que falar com o seu nutricionista, com o seu médico e tal, mas dizem que a gente tem que comer 5 porções de frutas por dia. É difícil, né? Correria, loucura, trânsito, é muito complicado, eu sei. Foi pensando nisso que a Saúde Garantida desenvolveu o Viril Force e o Femi Force. Esses produtos são maravilhosos, hein? Eles vão completar a sua alimentação com vitaminas e minerais que você precisa diariamente. Já está vendo o telefone aí no rodapé do vídeo? É só ligar para o 0800 941 0090. Ou, se preferir, você pode pedir também pelo site saudegarantida.com.br. Aí, de repente, você pergunta assim, mas tem dois. Por que tem o Fem Force e o Viril Force? Por que não pode ser um só? Não pode ser um só porque mulheres e homens necessitam de quantidade diferente de vitaminas e de minerais também. Então o Viril Forte foi feito para os homens e o Fem Force é o polivitamínico ideal para as mulheres. Viril Force e Fem Force vão dar mais energia e disposição no seu dia a dia, além de aumentar a sua imunidade e te deixar muito mais resistente às doenças. Quando é muito mais fácil você prevenir do que você tratar depois. Então, você vai ter aí uma prevenção muito grande. Tenha mais energia no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, melhore sua qualidade de vida. Vamos lá, ligue agora para o 0800 941 0090 e peça o seu multivitamínico, ou se preferir, compre pelo site saudegarantida.com.br. E tem mais, para os 100 primeiros que ligarem, o frete é grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, Brasil inteirinho, hein? A partir de amanhã o Brasil inteiro mesmo. Hoje 9 estados por enquanto, mas a partir de amanhã o Brasil inteiro. Se você ligar e for um dos 100 primeiros, você não paga frete. Vamos lá, 0800 941 0090 ou pelo site saudegarantida.com.br. Vou tomar o meu Viril Force de todos os dias aqui. Eles ficam torcendo aqui para engasgar, mas não engasgo não. E volto já já para conversar com a doutora Jaqueline, tá bom? Aguarde um instante só.